Boa tarde, sejam bem-vindos no nono ano, nossa aula de filosofia de hoje, dessa semana. Também gostaria de externar aqui o meu cumprimento a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, neste momento, aos pais da nossa instituição, aos nossos demais alunos, tá? O vídeo de hoje é um vídeo um pouco especial, digo assim, porque eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim e que vai ser também muito especial para vocês dentro do conteúdo que nós iremos tratar no dia de hoje, tá? Esse vídeo, essa videoaula é dividida em duas partes. No primeiro momento eu estarei aqui para trazer o texto base, que no livro de vocês, nono ano, está na página 36 e 37, então por favor peguem os livros e abram nessas páginas. E no segundo momento, vocês terão a fala da Cássia, tá? Psicóloga clínica, pós-graduada nesta área, que vai trazer os conhecimentos aprofundados, mais específicos desse conteúdo, que requer todo cuidado, tanto no momento que nós formos falar a respeito dele, exatamente por esse motivo eu resolvi convidá-la, porque por ser um assunto tão atual, por estar envolvendo tantas pessoas, atingindo tantas pessoas, é muito importante que a gente se cerque de conhecimento, A melhor arma, digamos assim, para poder lidar com essa situação, para poder enfrentar esses momentos de ansiedade é ter informação, é estar repleto. Você pode não estar passando por essa situação, mas ao mesmo tempo você pode conhecer um amigo, um familiar, que esteja nesse momento sobre essa situação e precisando de um apoio, Então, nesse momento, além de transmitir um conteúdo para vocês, didático, programático da nossa grade curricular, nós também queremos trazer para vocês um certo conforto, diante dessa situação que nós estamos vivenciando. E no caso dos nossos adolescentes, tratar sobre a ansiedade na adolescência, porque não é frescura, entre aspas, tá? Não é uma situação que a criança ou que o adolescente esteja criando, esteja inventando. Nós precisamos ter mais empatia, no momento de tratar sobre os sentimentos e as emoções das outras pessoas. Então espero que hoje nós possamos ter esse momento de interação e que vocês saiam mais fortalecidos, Além de ter absorvido o conhecimento que nós queremos transmitir, que vocês saiam mais fortalecidos após assistir este vídeo, ok? Então, para o nono ano, página 36, o nosso texto para refletir, como já foi dito anteriormente, traz o tema ansiedade na adolescência. Apesar de todo adolescente enfrentar episódios de ansiedade, uma vez ou outra, alguns parecem ser mais ansiosos que a média. A ansiedade é uma reação normal do organismo a qualquer situação de estresse, podendo ocorrer desde a realização de uma prova na escola até o ato de falar em público, marcar um encontro ou participar de uma competição. O problema começa quando a resposta a esse estresse se torna intensa, a ponto de comprometer o desempenho ou o relacionamento com outras pessoas no dia a dia. Então existe um limiar muito tênue, digamos assim, entre aquilo que é normal, que todos nós seres humanos estamos propícios a enfrentar, a passar durante a nossa vida, e aquilo que é considerado uma patologia, uma doença. Então saber discernir entre o que é normal e o que é patologia é muito importante, tanto para que você possa ter um autocontrole ou como para que você possa oferecer apoio, ajuda a alguém que esteja nessa situação. E reconhecer que é o mais importante, porque como eu falei no início, nós precisamos ter mais empatia, tanto nos sentimentos como emoções das outras pessoas. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Além de ser uma reação normal, a ansiedade também pode ser considerada uma ferramenta útil,
Por exemplo, ao estudar para um teste, um pouco de ansiedade pode ser o tempero que faltava para lhe fazer estudar com mais afinco. Entretanto, quando excessiva, ela pode prejudicar a capacidade de raciocínio. Então, de certa forma, ter ansiedade sobre algo, alguma coisa, alguém, é um aspecto positivo, né? Quer dizer que você se importa, quer dizer que você vai direcionar energia para que aquilo seja realizado. Porém, quando aquilo passa, né, do limite, quando aquilo começa a ser excessivo, torna-se uma doença. E é aí que está o problema da ansiedade. Existem alguns sinais que sugerem que os níveis de ansiedade ultrapassaram os limites da normalidade. Então, atenção, os principais, né, aspectos que podem indicar que você já saiu da ansiedade, já entrou na patologia, né, na doença. Você passa a ficar ansioso, preocupado ou assustado sem motivo aparente. Você se preocupa demais com situações ou atividades rotineiras, como preparar uma refeição ou fazer um telefonema, coisas comuns, né, no dia a dia. Você checa repetidamente se fez uma determinada coisa certa, por exemplo, voltar várias vezes para ver se realmente fechou a porta. Você simplesmente tem ataques de pânico em certas situações corriqueiras, por exemplo, treme, sente náuseas ou vontade de desmaiar durante uma prova na escola, por exemplo, que é uma situação de estresse. Todos esses sintomas significam que provavelmente o seu nível de ansiedade está além do normal. Uma vez reconhecido o problema, é hora de descobrir como superá-lo. Em muitos casos, apenas admitir para si que uma determinada situação pode causar angústia excessiva e preparar-se antecipadamente para ela já pode ser o suficiente para liquidar o problema da ansiedade. Algumas pessoas podem se beneficiar de técnicas simples de relaxamento, reduzir seus níveis de ansiedade, dedicar um período de 20 minutos para o relaxamento, desligar o som do computador, das redes sociais, do telefone, sentar-se em silêncio, manter o foco dos pensamentos naquele momento, eliminando da mente qualquer outra ideia capaz de desviar sua atenção. À medida que você for avançando na meditação, tente imaginar que cada pequeno músculo do seu corpo está se tornando relaxado e livre de tensões. Concentre-se em manter a respiração lenta, imagine seus músculos relaxados e, findo esse período, procure sustentar o estado de serenidade por mais tempo. Então, esse pequeno texto fala de forma resumida aquilo que nós entendemos por ansiedade e principalmente sobre as questões patológicas que essa condição pode desenvolver, certo? Então, para os meninos do 9º ano, nós temos agora 4 questões de reflexão, são realmente tituladas assim, questões para reflexão, que devem ser copiadas e respondidas no caderno. E agora nós chegamos no segundo momento do nosso vídeo, que é quando eu vou passar a palavra para Cássia e ela vai trazer para vocês as informações mais específicas sobre esse assunto e explanar melhor a respeito dele, ok? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Cássia e estou aqui a convite da professora Tainara para falarmos um pouquinho sobre ansiedade. Quando nós pensamos em ansiedade, nós entendemos que a ansiedade ela é um movimento, um mecanismo natural da nossa existência. Então, desde que nós nascemos até no nosso desenvolvimento, nós vamos despertando essa ansiedade, ao longo da nossa vida, a partir das nossas vivências, dos momentos da vida em que nós vivemos. Então, trazendo um pouquinho dessa ansiedade para a adolescência, que é a fase que muitos de vocês estão passando, que é uma fase de descoberta, de redescoberta, muitas vezes uma fase muito difícil de ser enfrentada, de entender muitos conflitos internos, essa mudança no corpo, e também nessas questões escolares, as apreensões, as preocupações, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, essa quebra na rotina, tudo isso vai desencadeando
um nível de ansiedade muito excessivo. E aí nós paramos para pensar um pouquinho como nós podemos lidar, como nós podemos entender essa ansiedade. Então, pensando nisso, eu quero trazer para vocês alguns pontos para ajudar vocês, até mesmo na hora de estudar, né? Essa quebra na rotina, às vezes a quebra no horário, durante o dia, tudo isso influencia até no próprio bem-estar emocional. Então, essa ansiedade, ela tem um nível natural, que é aquela ansiedade pela qual nós esperamos algo futuro, que nós ansiamos que algo aconteça, seja ele bom ou seja ele ruim. Um exemplo disso é quando nós estamos assistindo a um jogo de futebol e nós esperamos um resultado ali pelo time, ficamos na torcida, ficamos apreensivos, mas isso funciona como algo natural. Nós, enquanto seres humanos, sentiremos essa ansiedade, né, por todas essas questões da nossa vida. Só que chega em um momento, né, que essa ansiedade ela pode estar adoecida. Como que ela pode estar adoecida? Quando nós percebemos um excesso dessa ansiedade, quando nós percebemos as reações que essa ansiedade ela traz para o nosso corpo, como taquicardia, muita sudorese. Isso também faz parte desse sintoma da ansiedade. E na adolescência isso vem somado a tantas outras questões, né? Porque os jovens, os adolescentes, na verdade, estão saindo dessa fase de criança, dessa fase infantil, e entrando na juventude. Então isso mexe muito com os hormônios, isso vai mexer muito com a regulação do humor, às vezes fica irritado, às vezes a família chega a nem entender o que vocês estão sentindo, como é para vocês estar nessa fase, onde vocês se questionam muitas coisas, se questionam até mesmo na própria identidade. E aí entra as cobranças, os conflitos, no sentido de o que vocês querem para o futuro, como vocês estão cuidando dos estudos, se comprometendo com esse ensino. Então, assim, vocês têm responsabilidade sobre aquilo que vocês se propõem a fazer nas questões escolares. Mas nós entendemos que nesse momento de pandemia, a flexibilidade de tempo, de horário, também nos deixa ansiosos. Por quê? Porque nos tirou daquela rotina, aqueles que estudavam pela manhã, aqueles que estudam pela tarde. Teve um tempo aí de recesso, até a adaptação agora pelos meios digitais, né, por essa ferramenta, mas não é como era antes. Então nós precisamos nos adaptar e isso nos deixa preocupados e receosos para esse futuro. E como nós podemos lidar com isso? É necessário que a rotina ela seja mantida em seu nível mesmo que mínimo, né? Na questão do horário para levantar, para fazer as atividades, buscar até mesmo atividade física, porque isso influencia na liberação de hormônios que geram o bem-estar e neurotransmissores que contribuem para o aprendizado, para essa questão realmente da atenção, da memória. Então nós não podemos nos entregar nesse momento ao desespero, né? Como muitas vezes pelo excesso das informações ficam ansiosos pela incerteza do que virá. Então nós falamos sempre que é importante nós vivermos o hoje. Quando nós lemos um livro, se nós pegarmos esse livro para ler da página 100, não fará nenhum sentido ler esse livro. Mas quando nós lemos a página 1, a página 2 e na sequência nós formos lendo, quando chegarmos na página 100, nós compreenderemos tudo o que foi lido. Então, para a nossa vida também é necessário que a gente aplique isso. Um dia de cada vez, para que a gente possa ter mais saúde para vivenciar o mal de cada dia, o desafio de cada dia. Então, que nós possamos parar um pouquinho no hoje, refletirmos como está a nossa vida, como estão as nossas emoções. Nós não podemos limitar tudo aquilo que nós sentimos ao fator ansiedade. A ansiedade, ela existe, ela faz parte, mas nós sentimos tantas outras coisas, né? Como o medo, a angústia, que faz parte também da nossa existência. Todos esses sentimentos, todo esse sentir, ele faz parte da nossa vida. Eles estarão presentes por toda a nossa vida. Por mais difícil que seja entender e que seja conviver
com esse sentimento, mas nós precisamos ir trabalhando essa aceitação, trabalhando o nosso autoconhecimento, como nós nos conhecemos, como nós lidamos com os desafios, né? Porque na adolescência é o começo desses grandes conflitos, quando nós assumimos de alguma forma a nossa responsabilidade pela própria vida, pelas nossas próprias escolhas. É o começo, são os passos curtos para mais na frente darmos os passos mais largos, escolhendo qual profissão nós desejamos ingressar, qual profissão vocês desejam, né, ingressar. E isso também vem somado a muitas pressões, desde aquilo que os pais de vocês querem que vocês sejam, desde aquelas expectativas para o ensino médio, pela sobrecarga também de conteúdo, de ensino. E isso também vai se somando a essa ansiedade e vai deixando o adolescente, vai deixando a própria pessoa muito apreensiva, muito preocupada. E isso, ao invés de ser um fator que impulsione, chega a ser um fator que paralisa, né? Isso às vezes nos faz ficar quietinhos, ficar indispostos. Isso faz parte também. Quanto mais cobrados para sermos produtivos, e isso nos sobrecarrega, mas isso muitas vezes tem um efeito contrário. Às vezes isso, ao invés de nos impulsionar, isso vai nos paralisando. Por quê? Porque vai nos adoecendo. E aí é quando nós chegamos ao excesso dessa ansiedade e ela chega ao seu nível patológico. Quando há muitas questões mal elaboradas, mal resolvidas, e isso vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Eu sempre falo, um balãozinho, ele tem o seu limite. Se ele for forçado além do limite, ele estoura. E aí o que tiver dentro e todos os que estiverem perto vão ser afetados por esse estouro. Então a família, a escola, todos que se fazem presente nesse círculo de convívio, eles contribuem, né, favorecendo ou não um bom desenvolvimento, ou até mesmo estagnando esse desenvolvimento. E aí eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre tudo isso que vocês estão sentindo nesse momento. Essa fala ela pode ser direcionada aos pais também, na compreensão dos sentimentos, validando sempre aquilo que o adolescente traz, porque são pessoas que estão sentindo, que estão nesse ambiente, que estão sofrendo também, que estão sentindo como os pais estão lidando, a ansiedade de estar muitas vezes preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder ter o convívio com os amigos. Então tudo isso é gerador de sofrimento, tudo isso chega às vezes como algo que não é muito compreendido, mas é importante que nós entendamos que é um tempo muito delicado da nossa história. É um tempo muito delicado, onde nós precisamos nos responsabilizar pela gente e pelo cuidado com o outro. Então, tudo aquilo que vem, né, como sensação, sentimento, as taquicardias, é importante que seja compartilhado com os pais, para que se tenha uma ajuda profissional, para que se tenha um suporte da escola, da família, uma rede de apoio. E também buscar, quando se achar devido e necessário, um suporte psicológico. Nós, na clínica, nós não consertamos, mas nós somos levados por caminhos de compreensões. Às vezes, aquilo que não é aceito, que não é compreendido, nós passamos por caminhos que nos levam a compreender que muitas dessas questões fazem parte. E também quando é preciso tratar, quando há algum tipo de transtorno, né, que o transtorno é o adoecimento, é a parte em que nós nos encontramos adoecidos, seja pela ansiedade, seja pela depressão. E hoje nós percebemos dentro das escolas, os colegas de vocês, alguns com conflitos existenciais, não vendo sentido na vida, não vendo sentido em muitas outras questões, por medo, por não saber como vai ser esse futuro, por tentar corresponder a uma expectativa que é dos pais. E é importante que nesses passos que vocês vão dando diariamente, vocês vão
entendendo aquilo que vocês querem. Nós hoje em dia falamos em diversas habilidades. Por quê? Porque nós não queremos limitar as pessoas ou o aluno apenas a uma condição de acadêmico, mas que ele vai desenvolvendo ao longo da sua vida, ao longo da escola, ao longo desse percurso educacional, as habilidades que lhe façam entender aquilo que ele quer para a vida. Então nós temos pessoas que seguirão carreiras como médicos, como advogado, como professores. Então cada um vai desenhando a sua vida, as suas escolhas a partir daquilo que faz sentido. Então os pais, eles são parte fundamental que se soma, que se integra a esse sonho. Mas os sonhos, os desejos e quem vocês querem serem, parte principalmente de como vocês estão sendo autores da própria história de vocês. Então, quando nós entendemos isso, as angústias, as ansiedades, elas vão, de certa forma, se tranquilizando, se amenizando. Quando nós entendemos que isso faz parte, isso também nos ajuda muito. Então, que vocês pensem muito bem, que vocês tentem manter a rotina, tentem cuidar dessa saúde emocional, da saúde física, ajudando uns aos outros, entendendo que nesse momento nós precisamos estar juntos, mesmo estando separados, que somos uma corrente de suporte, de apoio, respeitando aqueles que pensam diferente de nós. Então tudo isso reflete muito em como nós nos sentimos, como nós nos tornamos pessoas, aquelas pessoas que mesmo olhando para o outro, na sua opinião, sendo diferente, compreende que isso faz parte da pluralidade da vida, né? Somos todos diferentes, mas estamos todos juntos, tá? Então eu agradeço. Então eu quero deixar para vocês os meus contatos, minhas redes sociais, tá? Eu realizo atendimento online, então quem tiver interesse pode pegar o meu contato com a professora Tainara. E esses são os meus Instagrams. Espaço Liberdade, ESP Liberdade e Cássia Querem, tá? Então, quem tiver interesse, siga a nossa página Espaço Liberdade. Lá eu posto diversos conteúdos que nos ajudam a compreender um pouquinho mais dessa realidade, que nos permite ler um pouco sobre as aceitações, sobre as dificuldades que nós temos em lidar com algumas demandas. Então eu deixo aqui para vocês, tá? Espaço Liberdade. Sigam lá. Foi um prazer falar com vocês e espero que futuramente nós possamos estar aqui novamente refletindo sobre outras temáticas.